Olá pessoal, a gente está dando continuidade aqui nos nossos vídeos de monitoring virtual. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre filtros Silent Key dentro da disciplina Sinais e Sistemas. A gente tem aqui, né, um resumo primeiro sobre os filtros, né? A gente tem 4 tipos de filtro, sendo ele passa baixa, passa alta, passa faixa e rejeita faixa. O filtro passa baixa, o que ele é? Ele é um filtro, né, que pela simbologia dele aqui, vocês podem ver, ele não deixa que os sinais de alta frequência eles, eles passem, nem deixe só os sinais de baixa frequência passando. Lembrando que um sinal nele é composto por senoides, então você vai ter uma frequência fundamental, e essa frequência fundamental, né, você consegue filtrar ela a partir dos filtros. Então, o que acontece? Você fazendo esses filtros aqui, você tendo um sinal, você consegue cortar e eliminar sinais de frequências mais altas. Então, você tem um filtro passa baixa, a característica dele é essa aqui, você deixa passar altas frequências, você tem a partir de uma frequência de corte, que a gente chama, a gente tem uma atenuação do sinal e depois de um certo ponto aqui, a gente já não tem mais sinal nenhum passando. Você tem um filtro também passa alta, que ele é ao contrário, né? Ele deixa passar baixas frequências e ele não deixa passar baixas frequências e deixa passar altas frequências. A simbologia aqui, ele tem um cortezinho aqui para as baixas, na parte de baixo, né? Que significa que é as baixas frequências e deixa passar as altas. Tem o filtro passa faixa, que ele tem o corte aqui nas duas extremidades e libera uma parte do meio. Ou seja, eu seleciono uma faixa de frequência em que o meu filtro vai estar atuando e também posso chamar ele de passa-banda. E tem o rejeita faixa, que ele rejeita uma faixa central que eu vou selecionar a partir do meu projeto e as partes o que não for dentro dessa faixa ele deixa passar, tanto frequências mais baixas quanto frequências mais altas. Então ele é o inverso aqui do rejeita do passa faixa. Tem dois tipos de filtro. O filtro passa baixa, que ele é composto somente por elementos passivos. Nesse caso desse filtro a gente tem resistor, indutor, capacitor. E tem o filtro ativo. Então tem o filtro passivo, né, somente por elementos passivos. Filtro ativo, eu tenho essencialmente um elemento ativo pelo menos. Nesse caso aqui, um amplificador operacional. Então eu tenho os filtros ativos. O filtro Silent Key, ele é um filtro que foi construído por esses dois autores aqui, com o sobrenome Silent e Key, por isso o nome, é, pelo MIT, né? O laboratório do MIT em 1955. É um filtro ativo, então ele possui um alto ajuste do fator de qualidade Q, que a gente vai estar vendo mais para frente o que é esse fator de qualidade, possui características de impedância infinita na entrada e nula na saída, ou seja, ele também funciona como circuito isolador, e também é um filtro de segunda ordem, isso aqui é importante também. Ele é um filtro de segunda ordem, a gente vai estar vendo onde que isso influencia mais para frente. A gente tem 3 tipos de topologia básica, lembrando como que a gente faz para recordar cada uma das simbologias. O passa baixa ele é tranquilo, ele é um resistor na entrada, outro resistor em sequência a esse resistor na entrada, indo para lado positivo mais aqui. Entre os dois resistores eu vou colocar um capacitor indo direto para a saída. No segundo resistor aqui eu tenho o capacitor aqui descendo para o terra. Lembrando que eu tenho que entrar na entrada positiva. Aqui na saída eu tenho um retorno, fechando um loop. Porém, nessa saída aqui eu também posso estar utilizando um resistor RB e um RA para um ganho de saída. Então, existem essas duas formas de estar fazendo em qualquer um deles aqui, passa baixa, passa alta, passa faixa. Se eu aumento muito o RA e diminuo o RB, eu tenho que o ganho que é 1, que ficaria esse circuito aqui equivalente, aproximado. Então, eu tenho um passa alto que é muito fácil de lembrar. É só você trocar onde for resistor, onde era capacitor, vou colocar resistor. Onde era resistor, vou colocar capacitor. Passa alta. O passa faixa já tem uma configuraçãozinha diferente. Eu aconselho desenhar ele um pouco, se for utilizá-lo, né, para recordar. Você tem um resistor, logo você tem um capacitor
descendo aqui para o terra. Em vez de você ter um resistor que na sequência ele inverte para um capacitor, e logo depois desse capacitor tem um resistor descendo aqui e indo para a entrada mais. Entre o resistor e o capacitor, além do capacitor descendo, você vai ter um outro resistor indo para a saída e finaliza da mesma forma, com RB e RA. Você vai ter também o fator de qualidade, né? Como eu já comentei. O que é o fator de qualidade? O fator de qualidade é uma das coisas principais que você precisa saber para o projeto do filtro. Você tem duas características aqui. A modificação da amplitude do meu sinal, quando eu altero o fator de qualidade, e eu tenho a diferença de fase entre o sinal que entra e o sinal que sai. Então, olha aqui nesse modelo aqui, ó. Primeiro olhando a amplitude, eu vejo o seguinte: eu tenho um sinal na minha entrada e o sinal na saída. Como que esse sinal vai ser atenuado? Olha, a partir de a gente está avaliando aqui uma configuração para um filtro passa baixa, que é essa aqui, ó. Essa configuração aqui, ó, filtro passa baixa. Então, eu não tenho atenuação nenhuma aqui em decibéis, estou fazendo uma escala logarítmica. Não tem nenhuma atenuação aqui para frequências mais baixas. À medida que eu vou aumentando a frequência, tem uma atenuação do sinal. Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho o que a gente costuma chamar de frequência de corte, né? Que é um ponto onde a frequência ela tem uma atenuação a partir do projeto. E nesse caso aqui, por ser um filtro de segunda ordem, eu consigo ter até uma amplificação de sinal nesse ponto, ó, e logo em seguida uma queda. O que vai fazer essa variação? O fator de qualidade aqui que a gente vai projetar. Então, olha só, se eu tenho um fator de qualidade que é muito baixo, eu tenho uma atenuação muito alta, olha só. Desde o início lá, ó, com baixas frequências já tenho atenuação. Quando eu tenho um fator de Q muito alto, eu tenho até uma amplificação aqui no ponto de frequência de corte. Amplificação do sinal de saída. Vamos supor, no meu ponto de frequência de corte, eu tenho que uma amplificação bem alta, de 20 decibéis. Então, assim, eu tenho essa característica aqui um pouco até diferente. Então, normalmente, o que a gente prefere trabalhar? Tendo algo parecido com essa curva aqui, né? Descendo o meu sinal conforme essa curva. As que têm características mais próximas são o que? O fator de qualidade meio, o fator de qualidade 0,707 e o fator de qualidade 1, que são a curva azul, laranja e verde aqui em sequência. Eu tenho essas características aqui melhor projetada. E a outra questão, a diferença de fase. O que eu tenho na diferença de fase? Eu tenho o meu sinal, né? A frequência vai aumentando, e a partir de que a frequência vai aumentando, eu tenho a minha fase variando em relação à entrada e à saída. Vamos supor que eu tenho uma tensão aqui na minha entrada com referência à fase 0. Na minha saída aqui eu posso ter uma fase diferente, fase 20, fase 30, né? Com referência à minha fundamental. E aí, o que acontece? Olha só. Se eu tenho um Q muito alto, eu tenho até uma inversão de fase. Ó. Minha fase vai vindo normal aqui, ela não... Vou aumentando a frequência, ela não inverte. Mas na hora que eu chego na frequência de corte, ela tem uma rápida inversão aqui, ó. E vai para menos 180. Na medida que eu vou diminuindo o Q, essa atenuação vai variando ao longo do tempo, ó. Com o Q muito baixo, ó, ela vai variando aqui, ó. Se eu trouxesse uma média disso aqui, sair quase que uma reta, ó. Então, assim, ó, quando eu vou diminuindo o Q, eu vou ter variações menores. Vamos supor que, ó, com frequência próxima aqui, ó, de 0,1 aqui, ó, para esse azul aqui, eu teria menos 10 graus na minha entrada, ó. Se eu colocasse 0 graus aqui, na minha saída aqui, eu teria menos 10 graus para 0,1 Hz nesse caso aqui. Aproximando, tá, gente? Daria mais ou menos aqui, ó, por 0,1. Beleza? E tem essas duas características e também tem que, para eu projetar o meu circuito Salink, eu tenho que fazer o equacionamento dele. Como que eu faço o equacionamento dele? A partir da função de transferência. O que é a função de transferência? É a minha saída dividido pela minha entrada. Então, eu usei aqui o exemplo 4.8 do livro do Latte. No exemplo 4.8 do livro do Latte, ele já passa esse equacionamento todo em sequência. Tem algumas explicações lá também, mas eu vou passar aqui meu ponto de vista sobre o equacionamento. Como que ele faz? Ele separa em dois nós, o nó A e o nó B. No nó A, né, ele tem esse ponto aqui, né, ele faz um circuito equivalente aqui, dessa parte cinza primeiro aqui, fala que isso aqui, ó, essa tensão aqui que eu tenho na entrada do meu amp-op tem uma relação com a minha saída de K vezes.
através dessa fonte dependente. Ele transforma isso nisso para fazer o equacionamento. Então, eu tenho um ponto A e tem um ponto B, que seria esse ponto aqui, está representado aqui por cima, seria esse ponto. Então, ele utiliza as tensões nos nós, né? Quem não lembra tem que fazer uma revisãozinha. Basicamente é a corrente, né, naquele ponto. Se eu pegar a corrente nos pontos que saem aqui, ó, então eu faço a soma dessas correntes, né? Ela é igual a zero. Então, a corrente aqui é a tensão dividido pela resistência. Então, ele pega a tensão que está em cima desse resistor, divide pela resistência. Pega a tensão que está nesse resistor, divide pela resistência e vai aqui em sequência. Então, ele equaciona aqui, esse ponto seria esse ponto aqui seria esse ponto aqui ele pega essa parte toda aqui, ó, que seria esse aqui. Aí, no caso aqui, a gente tem, ele pega 1 sobre C1 dividido por vezes S. Por que esse vezes S aqui? Porque ele já transforma por... ele já faz a transformada de Laplace. Fazendo a transformada de Laplace, eu tenho que o meu capacitor, ele sempre vai ser 1 dividido por CS. Aí o S aqui é só vocês lembrarem que a formulação da impedância do capacitor é 1 sobre 2π FC. Então, esse S aqui está relacionado ao 2πf. Então, no caso do capacitor, vai ser sempre 1 dividido por CS. No caso do indutor, como é 2πfL, né, e o 2πf está relacionado ao S, seria SL para o indutor. Então, ele faz essa questão, faz o equacionamento aqui e separa o VA aqui em evidência, o VB em evidência e do outro lado ele coloca o VI. No nó B, ele só tem a corrente entrando aqui nesse nó e ela saindo aqui. Então, ele soma essa corrente que está entrando e a corrente está saindo igual a zero. Lembrando aqui que aí no capacitor aqui, né, mesmo esquema dali, aqui ele só tem VB, no caso, né, que é a tensão que está no próprio capacitor. Aqui ele tem VA e VB. Faz a mesma coisa, isola o VA, isola o VB. E tem essa equação. A partir dessas duas equações aqui, ó, essa equação que ele conseguiu aqui e a equação que conseguiu aqui, ele coloca isso dentro de uma matriz. Mas para colocar isso dentro de uma matriz, como ficaria muito grande, para facilitar o cálculo, ele transforma 1 sobre R1 e 1 sobre R2 em Gs, né, G1 e G2, que ele chama aqui. Coloca nessa matriz, a partir de tendo essa matriz construída, ele consegue utilizar a regra de Cramer. Utilizando a regra de Cramer, essa função matemática, ele consegue isolar o VB sobre VI, lembrando aqui que não é o V0 ainda, nessa equação aqui. Pega essa equação aqui e iguala a quê? Iguala à função característica de segunda ordem. Pega essa função característica e iguala esses pontos. Então, o que ele faz a partir disso aqui? Ele tenta conseguir o W0 e o 2A, que tem nessa equação aqui, ó. Se você olhar aqui, elas parecem, né? Porque ela tem um S ao quadrado aqui, tem um S aqui, né? E tá somando, né? Tem três coisas somando embaixo e uma coisa em cima. Porém, o S aqui, ele tá isolado, ó. Ele só tem um 1 na frente aqui. E nesse caso aqui tem o C1 e o C2. Então, ele passa tudo dividindo aqui, ó. Essa parte aqui, essa e essa. Fazendo isso, o que acontece? Eu tenho a mesma coisa aqui, ó, e posso fazer os equivalentes, né? Eu tenho que o meu K é o ganho, ele é 1 sobre RB mais RA. Tenho que o meu W0 é G1, G2 sobre C1, C2. Ou seja, ele passou dividindo aqui, ó. E o 2A, né, que seria essa parte toda aqui, ele também passou dividindo por C1, C2, para deixar isso aqui igual a 1. Beleza? E aí ele vai ter esse equacionamento aqui como resposta, esse outro equacionamento aqui como resposta. Tem o meu V0 é igual a KVB, ou seja, ele fala aqui que o meu V0 aqui é esse carinha aqui, ó, KVB, né, dessa fonte dependente que ele criou para resolver o circuito. E como aqui era VB, ele agora transforma o VB em V0. Para fazer isso, ele tem que passar o VB multiplicando por K, porque minha função de transferência é V0 sobre VI. Então, eu tenho que esse equacionamento aqui agora está multiplicado por K, e aí eu tenho minha função de transferência exata do circuito Salenki aqui. Aí a gente vai ter três pontos importantes aqui a se comentar. É o seguinte, a gente vai ter uma frequência de corte no circuito. A frequência de corte é muito fácil de lembrar, porque ela está relacionada ao meu W0.
porque o W0 aqui eu posso falar que ele é 2πf, então ficaria 2πf ao quadrado, passo o quadrado para lá fazendo a raiz, a parte de baixo aqui, o 1, tiro a raiz e depois passo dividindo 2π, que fica exatamente essa equação. Tem o meu fator de qualidade, aí esse fator de qualidade aqui, o equacionamento dele é um pouco mais complicado, então assim, eu aconselho decorar esse ponto aqui, né, para conseguir estar lembrando dessa fórmula. E você também tem o ganho. O que é esse ganho aqui, ó, olhando nessa fórmula aqui, ó, à medida que eu vario o quê? No meu ponto de frequência de corte, eu tenho uma atenuação diferente em decibéis. Exatamente esse Azinho que eu estou achando aqui, ó. Para a minha frequência de corte, eu tenho um valor de A, que nesse caso aqui, por exemplo, é menos 20, ó. Tá batendo aqui, ó. Menos 20 dB. Como eu tenho essa variação do Q, e esse é um circuito de segunda ordem, se fosse um circuito de primeira ordem, sempre seria basicamente esse laranjinha que está aqui, ó, com Q 0,707. Como não é um circuito de segunda ordem, de primeira ordem, quer dizer, então eu tenho essa variação. Então essa variação aqui influencia diretamente dentro da minha frequência de corte qual que vai ser o ponto de atenuação. Eu posso ter até amplificação aqui, né? Então aqui, para eu achar na minha frequência de corte qual que é o ganho, é só fazer 20 log de 10 de 1 sobre Q. Aí eu tenho minha resposta exata do circuito. E posso calcular e eu vou saber qual que é o gráfico que eu preciso ter para qual que vai ser o gráfico equivalente. No próximo vídeo a gente vai estar construindo a simulação desse circuito, utilizando o Falstad, que é um aplicativo livre na internet, fazendo um circuito equivalente, vai construir um circuito, e também vai construir a simulação no Octave para a gente ver as respostas, né, que é basicamente esses gráficos aqui, ó, né? E a gente vai fazer alguns testes mudando o fator Q e vendo as respostas aqui e se os cálculos batem. Se essas equações aqui também estão funcionando. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.